Abacuque capítulo 1. Oráculo revelado ao profeta Abacuque, Xabacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahweh, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade de campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim, também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Então contemplai as nações, e atentai e maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguiríeis acreditar se tudo isso, simplesmente, lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, eles vêm de muito longe, voam como a águia faminta que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis, e se escarnecem de todos os governantes. Riem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Ó Yahweh meu Elohim, Deus, meu Kadosh, Santo. Porventura não existes desde a eternidade. Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ó Tsur, rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso e a ninguém devem satisfação? O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha todos com sua rede e nela os arrasta para onde deseja, então comemora e exulta. Por este motivo ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois, rende graças à sua rede, vive em grande conforto e segurança, e ainda desfruta de boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede, e destruindo sem piedade as nações. Abacuque capítulo 2. Sendo assim, eu me colocarei, como sentinela, sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahweh, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahweh me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro, é uma visão que fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, aguarde, confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros, o ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Seol, a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer de medo. Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão.
porquanto derramaste muito sangue, e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa e, portanto, pecaste contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahweh, o Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber, e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha, em vez de honra. Sim. Bebe tu também exponha a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahweh chegará-te, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais, ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que desferistes contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo, cria ídolos mudos inúteis. Ai daquele que diz a madeira desperta. Ou ainda a pedra sem vida acorda. Poderá, de alguma forma, um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahweh, sim. Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 3. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em estilo sigaiônisto, isto é, sob forma de cântico de confissão: ó Yahweh, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossos dias, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado, faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Eloá, Deus veio de Temã, Cados, o Santo, veio do Monte Parã, região das cavernas. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve, e a terra estremeceu, olhou, e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Contemplei a aflição das tendas de Cussã, tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Seria contra os rios que estavas irado, ó Yahweh. Era contra os riachos a tua cólera. Foi contra o mar que o teu zelo transbordou quando cavalgaste em teus cavalos de guerra e com tuas carruagens de vitória. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Os montes te observaram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança reluzente. Com zelo e grande furor andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste Goim, nações pagãs. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Traspassas a cabeça dos seus valentes com suas próprias lanças, quando saíram como um terrível ciclone, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahweh Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos.